Bom dia, boa tarde, boa noite, prezados alunos do terceiro ano. Eu, professor Manuel Filho Brandão, estou aqui em mais uma aula de matemática. Nesta aula, iremos abordar a equação reduzida da reta, certo? Primeiro, a gente vai fazer uma retrospectiva até chegar na equação reduzida da reta e fazer uns dois exercícios aqui para praticar esse conceito, certo? Então, vamos lá. Vamos lá o que nos interessa primeiro aqui, né? Primeiro a nossa retrospectiva aqui. Vamos revisar aqui a equação geral da reta, certo? Primeiro, de onde é que a gente parte, certo? A gente sabe que a gente tem esses pontos A, B e C e suas respectivas coordenadas. A gente substituindo aqui nessa matriz 3 por 3, 3 por 3. Se a gente calcular o determinante dessa matriz deste modo aqui, distribuindo as coordenadas aqui na matriz 3 por 3, né? Aqui as coordenadas do ponto A, aqui as coordenadas do ponto B e aqui as coordenadas do ponto C, certo? Aí a gente calcula o determinante dessa matriz 3 por 3. E ela tem que ser, o determinante dessa matriz tem que ser o quê? Igual a zero. Para quê? Para que esses três pontos sejam colineares. Se esses três pontos forem colineares, né, a partir desse nosso cálculo do determinante, se a gente conseguir mostrar que é verdade, né, que eles são três pontos colineares, esses três pontos certamente pertencerão ao que? A uma reta, certo? Então vamos lá agora a equação da reta. A equação geral da reta. Dados dois pontos distintos A e B e um ponto qualquer P, com coordenadas x e y, certo? Esse ponto A e esse ponto B aqui, a gente tem que ter as coordenadas deles, certo? Quando a gente fala que esse ponto P aqui é um ponto qualquer, essas coordenadas x e y vão ser coordenadas arbitrárias, certo? Pode ser qualquer x, pode ser qualquer y. Nesse caso, tem que ser um x e um y para que esse ponto pertença a essa mesma reta, certo? Tem que essa reta que passa pelo ponto A e pelo ponto P e pelo ponto P, como mostra aqui na figura, certo? É um ponto P arbitrário, mas que seja um ponto P que pertença a essa reta, que passa também pelos pontos A e B, certo? Isso é o que tem que ficar claro para vocês. Beleza. Aí, a gente distribui as coordenadas desse ponto arbitrário aqui, como o primeiro ponto aqui, né? Com as primeiras coordenadas, certo? Depois a gente coloca as coordenadas do ponto A e as coordenadas do ponto B. E no caso de uma questão, a gente vai ter, né? A gente vai ter as coordenadas do ponto A e vai ter as coordenadas do ponto B. Aí a gente calcula o determinante aqui, já a gente vai fazer um cálculo sobre o determinante, certo? Mas enfim, vamos só o que interessa aqui, que é obter a equação geral da reta, certo? Calculando o determinante aqui, a gente vai obter essa expressão, certo? Para ficar mais legal a nossa equação geral da reta, certamente quando a gente subtrair aqui o y de A menos o y de B, a gente vai obter um número real, certo? E esse número real a gente vai chamar de quê? De A. Então a gente está admitindo que essa expressão aqui dentro do parênteses vai ser igual a A. Vai ser o resultado dessa nossa operação de diferença. Mesma coisa aqui para subtração de x de B menos x de A, certo? A gente vai admitir que vai ser um número real e a gente vai chamar esse número real de quê? De B. Mesma coisa para essa última expressão aqui, que não está ligada a nenhuma das nossas incógnitas arbitrárias, que é o x e o y, certo? A gente vai ter o que aqui? Só o x de A multiplicando o y de B menos o x de B multiplicando o y de A. E a gente vai chamar toda essa expressão de quê? De C. Então, admitindo essa primeira subtração como igual a A, essa segunda subtração aqui do x igual a B, e essa última expressão aqui igual a C, substituindo nessa expressão aqui do cálculo do determinante que tem que ser igual a zero, a gente vai obter essa expressão aqui, ax mais by mais c igual a zero. Que expressão é essa daqui? Essa expressão é a nossa equação geral da reta. Percebam que, ó, com A e B diferentes de zero. Por que esse A e por que esse B tem que ser diferente de zero? Porque se os dois forem igual a zero, a gente vai estar eliminando nossas incógnitas arbitrárias, que é o x e o y. E a gente não pode eliminar essas incógnitas arbitrárias x e y, porque no caso ia sobrar só o c e a gente ia ter o que? Uma equação paralela ao eixo x ou ao eixo y, certo? Então a gente tem que considerar esse A e esse B diferente de zero para a gente ter uma equação completa da equação geral da reta, ok? Então vamos seguir aqui. Agora o nosso coeficiente angular da reta, certo? Não é uma novidade, porque vocês já viram reta em função afim no primeiro ano, então não é muita novidade tanto assim para vocês essas equações da reta e o coeficiente angular da reta, certo? Nesse caso aqui
nesse capítulo do terceiro ano, que é mais voltado para geometria analítica, a gente vai chamar nosso coeficiente angular da reta de m, certo? Vai ser nossa incógnita m. E m, esse coeficiente angular da reta, vai ser igual a tangente alfa, certo? Quem é essa tangente alfa? Quem é essa tangente alfa? Essa tangente alfa é o coeficiente angular da reta, certo? Quem é esse alfa? Esse alfa é o ângulo que a reta faz com o eixo x, que está aqui. Nesse caso aqui do nosso exemplo, essa reta R faz um ângulo de 60 graus com o eixo x. Ou seja, o coeficiente angular dessa reta aqui vai ser o que? A tangente de 60 graus, certo? Então, o coeficiente angular dessa reta R vai ser a tangente de 60 graus. E a tangente de 60 graus é o que? Raiz de 3. Então, o coeficiente angular dessa reta aqui é raiz de 3, certo? Então, a gente iria substituir lá na equação geral, na equação reduzida, que é porque na equação reduzida é que comumente a gente usa mais o coeficiente angular da reta, certo? É na equação reduzida da reta que a gente vai usar o coeficiente angular da reta, certo? Então, o coeficiente angular dessa reta R aqui, como ela faz um ângulo de 60 graus com um eixo x, é raiz de 3, certo? Esse aqui é o coeficiente angular. Como é que a gente calcula o coeficiente angular de uma reta dada por dois pontos, né? Se a gente tem as coordenadas de dois pontos, A e B, em que essa reta passa, certo? Já é possível a gente calcular o coeficiente angular M, certo? Basta a gente substituir as coordenadas desse ponto A e esse ponto B aqui nessa expressão. Então, em cima vai ficar só o delta y, embaixo vai ficar só o delta x, certo? Então, vai ficar o y de B. Perceba que esse ponto B vai ser sempre o que está à frente do outro, certo? O que está mais à direita do ponto anterior, certo? Então, esse B sempre vai ser o ponto seguinte, não vai ser o ponto que está anteriormente no plano cartesiano. Então, a gente tem que observar essas posições dos pontos. Então, fica y de B menos y de A em cima, né, sobre x de B menos x de A. Calculando essa fraçãozinha aqui, a gente vai obter o que? O coeficiente angular daquela reta em que essa reta passa pelos pontos A e B, que a gente está calculando o coeficiente angular, certo? Então, vamos seguir aqui com a equação reduzida da reta. Vamos lá. Equação reduzida da reta. A gente sabe, né, que a partir que a gente tem as coordenadas de um ponto e o coeficiente angular da reta, a gente pode obter a equação dessa reta, certo? A gente vai substituir aqui, ó, nessa expressão, as coordenadas do ponto A e o coeficiente angular que a gente tem, certo? Aí observe o gráfico abaixo, certo? A gente tem essa reta R e esse ponto A que a gente vai usar vai ser esse ponto N aqui. E esse ponto N é o quê? O ponto de intersecção dessa reta com o eixo Y, certo? Esse ponto N aqui é o ponto de intersecção dessa reta com o eixo Y. Igual as coordenadas desse ponto N, x igual a 0, y igual a N. Então, aqui, ó, no x de A, a gente vai se substituir pelo x de N aqui, que é 0. Então, fica aqui. No y de A, que nesse caso é N, a gente vai substituir pelo seu y, pelo y de N. O y de N é N, N minúsculo. Então, a gente coloca aqui. Então, vai ficar y menos N. Como aqui vai ficar x menos 0, fica só o x, m vezes x, mx. Aí, a gente tem o n negativo, a gente move para o outro lado da igualdade, fica positivo. Então, quando a gente tem a expressão da nossa reta dessa forma aqui, a gente tem o que, ó? A forma y igual a mx mais n é denominada equação reduzida da reta, certo? Quando a gente tem só uma das incógnitas aqui desse lado da igualdade, a gente vai ter o que? A equação reduzida da reta, certo? Então, é importante de lembrar isso. Se a gente tiver só a incógnita y desse lado aqui e todo o resto da expressão do outro lado, a gente vai ter o que? A equação reduzida da reta. E a gente já sabe, né, que o m é o coeficiente angular da reta e n é a ordenada do ponto no qual a reta cruza o eixo y. A ordenada é o que? É o y. Esse n é o que? Esse n é o y do ponto que toca o eixo y, certo? É isso que vocês têm que perceber. Aí a gente pode perceber que essa equação reduzida da reta é muito similar ao que? A expressão de uma função afim, certo? Que uma função afim é dada deste modo aqui. f de x igual a ax mais b, que é muito similar à equação reduzida da reta, certo? Estas são as relações que a gente tem que fazer na nossa equação reduzida, certo? Então vamos lá a alguns exemplos. Vamos aqui ao nosso primeiro exemplo. Uma reta passa pelo ponto P de coordenada x menos 1 e de coordenada y menos 5 e tem coeficiente angular igual a m
1 meio, certo? Então, o coeficiente angular é 1 meio, certo? Então, nosso coeficiente M é 1 meio, que é o nosso coeficiente angular. Escreva no caderno a equação da reta na forma reduzida, certo? Então, a gente vai usar essa expressão aqui, em que a gente, tendo um ponto, coeficiente angular, a gente obtém a equação da reta. Nesse caso, a gente quer o que? A equação reduzida. Mas no final aqui, a gente vai também obter a equação geral dessa reta. É bem simples, né? Então, vamos substituir aqui o y de A, que é o nosso ponto P aqui, vai ser o y de P. O y de P é o quê? Menos 5. Então, é bom substituir aqui, como ele está negativo, dentro do parênteses. Aí depois a gente vai fazer o jogo de sinal. O m aqui, o nosso coeficiente angular é 1 meio. Nosso x menos o x de A. O x de A é o que? É o nosso ponto P. Qual é o x de P? Menos 1. Então, a gente vai substituir aqui também dentro do parênteses, para a gente depois fazer o jogo de sinal aqui. Então, nosso próximo passo aqui é o jogo de sinal. Então, esse menos aqui, troca o sinal do menos 5, fica mais 5. Repete todo o resto aqui, aí faz o jogo de sinal aqui no menos 1 também. Esse menos, troca o sinal do menos 1, fica mais 1. Aí a gente continua agora, a gente vai pegar 1 meio e multiplicar o x e multiplicar o 1. 1 meio vezes x, 1 meio de x. 1 meio vezes 1, 1 meio, certo? Aí a gente tem que trazer agora o 5 positivo, para o outro lado negativo, já está aqui, né? Aí a gente só vai poder operar aqui 1 meio menos 5, certo? Então vai ficar só isso aqui que a gente tem que tirar o MMC, né? Até porque aqui o 1 meio já está com o mesmo denominador de 1 meio aqui, certo? Então, tirando o MMC, vai ser 2. Então, 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 1, 1. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 5, 10. Essas frações aqui a gente já pode operar, certo? Então, vai ficar 1 meio menos 10 sobre 2, certo? Então, sinais diferentes subtrai, né? 10 menos 1, 9. O maior, como é o 10 aqui, 10 sobre 2, então vai ficar negativo. Então, vai ficar 9 sobre 2, né? O denominador comum 2, a gente só repete. Então, bem aqui, a gente já tem a equação reduzida da reta, certo? A gente poderia dividir essas frações aqui e obter essas frações, o equivalente dessas frações em número decimal, né? 1 meio é igual a 0,5 e 9 dividido por 2 é igual a 4,5. Então, a gente poderia ter também essa equação reduzida da reta aqui com os coeficientes como números decimais, certo? Aí, também tendo essa equação reduzida aqui, a gente pode obter a equação geral da reta, que é movendo toda essa expressão para o primeiro lado da igualdade. Mas, para ficar mais legal, vamos multiplicar tudo por 2, né? Então, 2 vezes y, 2y. 2 vezes 1 meio de x vai ficar só o x, né? Porque vai ficar 2 sobre 2, 2 dividido por 2 é 1, então fica só o x. 2 vezes 9, 18. 18 dividido por 2, 9. Então fica menos 9 aqui. Aí basta mover o x e o menos 9 para o outro lado da igualdade. Então x positivo vai para o outro lado, fica negativo. Menos 9 negativo vai para o outro lado, fica positivo. Então essa equação aqui é a equação geral da reta, certo? Essa aqui é a equação geral da reta e essa aqui é a equação reduzida, certo? E essas duas equações aqui são equações equivalentes, certo? Só que essa daqui na forma de fração e essa aqui com números decimais, certo? Beleza, então vamos aqui para nosso próximo exemplo. Vamos lá. Nosso segundo exemplo, se um triângulo tem como vértices os pontos A, B e C, certo? A gente sabe aqui as coordenadas x e as coordenadas y nesses pontos. Determinem uma equação geral da reta suposta da mediana relativa ao lado BC, certo? Então, o que a gente tem que imaginar aqui? Nossa questão não ia dar essa imagem aqui não, mas é isso que a gente tem que imaginar, certo? A gente tem que imaginar aqui o ponto A no plano cartesiano de coordenada x2 e de coordenada y3. O ponto B de coordenada x4 e de coordenada y1. O ponto C de coordenada x6 e de coordenada y7, certo? É esses três vértices aqui formaria esse triângulo aqui, certo? E ele quer o que? A equação geral da reta suporte da mediana relativa ao lado BC. Ou seja, a gente vai obter primeiro aqui o ponto médio desse lado BC, certo? Então, D aqui é o ponto médio desse lado BC. E a mediana vai ser o que? Mediana é esse segmento AD, certo? Mediana é esse segmento que liga o vértice aqui, oposto ao lado, ao ponto médio desse lado aqui, certo? Mas ele quer o quê? A equação geral da reta suposta. Ele quer, essa questão quer a equação dessa reta que passa pelos pontos A e D, certo? Lembrando que D aqui é o ponto médio do lado BC, certo? E a gente quer o quê? Essa equação
geral da reta que passa por esses pontos A e D aqui, que passa pela nossa mediana desse triângulo aqui em relação ao lado BC, beleza? Então, o que a gente primeiro tem que objetivar aqui? Que a gente tem que obter, certo? É as coordenadas do ponto D. Aqui no plano cartesiano está fácil de obter essas coordenadas do ponto D. Mas como é que a gente calcularia essas coordenadas do ponto B algebricamente, não tendo esse desenho aqui no plano cartesiano? A gente ia usar as fórmulas aqui do ponto médio entre os pontos B e C, certo? Então a gente ia calcular aqui, né? O x do ponto médio aqui vai ser o quê? O x do ponto A mais o x do ponto B. Quem são os pontos A e B aqui? São o B e o C aqui. Então vai ser o x de B aqui, que é 4, certo? Mais o x de C aqui, que é 6. Está aqui, certo? 4 mais 6 dá 10. 10 dividido por 2, 5. Então a gente já encontrou o x desse ponto médio. Que esse ponto médio aqui é o ponto D. Então está correto, né? Que é 5, coordenada x desse ponto médio D aqui. Ok? Agora a coordenada y desse ponto médio vai ser o quê? O y de A, que nesse caso é o y de B. O y de B é 1. O y de B nesse caso aqui vai ser o y de C. O y de C é 7. Então, 1 mais 7, 8. 8 dividido por 2, 4. A coordenada y desse ponto médio é 4. Nosso ponto médio é quem? É o ponto D. A coordenada y de D é 4. Então, está correto o cálculo desse nosso x nesse nosso y. Então, as coordenadas do nosso ponto D é 5 e 4, certo? Então, a gente já pode substituir aqui no cálculo aqui da nossa equação geral da reta a partir do determinante dessa matriz aqui, certo? A gente considera, então, um ponto P qualquer arbitrário, que também pertence a essa reta aqui que passa pela mediana, né? X e Y são coordenadas de um ponto que também pertence a essa reta que passa pelos pontos A e D, certo? Aí a gente chama só de X e Y, como a gente já sabe. E aqui a gente coloca as coordenadas do ponto A, né? As coordenadas do ponto A é 2 e 3. E aqui as coordenadas do ponto D, que é 5, x é 5 e o y é 4. Aí a gente vai calcular o determinante dessa matriz aqui, dessa matriz 3 por 3. A gente faz aquela multiplicação, né? Ó, vamos fazer aqui devagar. E essa expressão tem que ser igual a zero, certo? A gente tem que sempre lembrar que tem que ser igual a zero. Então, 3 vezes x, x vezes 3, 3x, 3x vezes 1, 3x, está aqui. 1 vezes y vezes 1, y vezes 5, 5y, está aqui. 1 vezes 2, 2, 2 vezes 4, 8, está aqui. A gente coloca menos e abre o parênteses. Agora a gente vai fazer essa outra multiplicação aqui, né? 1 vezes 3, 3, 3 vezes 5, 15, está aqui. X vezes 1, x, x vezes 4, 4x, está aqui. Y vezes 2, 2y, 2y vezes 1, 2y. Agora a gente troca o sinal, né, de tudo que está dentro do parênteses. Então vai ficar menos 15, menos 4x, menos 2y. Aí a gente resolve agora, né? Sempre lembrando que a gente soma e subtrai similar com similar. Então 3x é similar a menos 4y. Então 3x menos 4y vai sobrar só o quê? Menos x. 5y é similar a menos 2y. Então fica 5y menos 2y vai sobrar só o quê? 3y. 8 é similar a 15, né? Que não tem nenhum incógnito, então fica 8 menos 15. A gente vai dar o sinal do maior que é menos, que é o 15, né? 15 menos 8, 7. Então essa aqui é o que? A equação geral da reta suporte que passa pela mediana do ponto BC. Ou seja, a gente tem a equação geral dessa reta aqui que passa pelos pontos AD e que passa pelo esse segmento aqui mediano do nosso triângulo em relação ao lado BC, certo? E se a gente tem a equação geral da reta, a gente pode sim encontrar a equação reduzida dessa reta. É só deixar o que desse lado aqui só incógnita y. Então a gente moveu aqui, ó, o x e o 7 para o outro lado e depois mandou o 3 dividindo o x e o 7, certo? Sempre que a gente tem essa soma aqui, que a gente pega o 3 aqui e manda dividindo, o 3 divide x e o 3 divide o 7 aqui, certo? A gente não pode esquecer, não. Aí a gente obtém também a equação reduzida dessa reta que passa pela mediana. Então, da equação, se a gente tem a equação geral da reta, a gente pode obter a equação reduzida da reta. Se a gente tem a equação reduzida da reta, a gente pode sim obter a equação geral da reta, ok? Muito obrigado a todos os alunos online nessa aula virtual. Até breve e bons estudos a todos. Valeu!